Eu gravei esse vídeo aula para poder explicar para vocês sobre o custo direto e custo indireto. Analisar os custos de uma empresa é gerar informações necessárias para formar o preço de venda, avaliar os estoques, a competitividade, saber se está alcançando ou não essa competitividade, tomar decisão, saber se os sócios estão tomando decisões assertivas e calcular um imposto sobre a renda. Pensando nisso, existem gastos que são ingredientes fundamentais, que sem eles não existiria o produto. E quando isso acontece, a gente está falando que é o custo direto. Então, vamos fazer um pensamento. E pensando assim, a gente tem, sem ele não existiria o produto. Então, sem o custo direto, não teria como fabricar o produto. Se não tem como produzir, não tem o custo. Então, se faz necessário ter o custo para poder ter a produção. Aí eu pergunto, ajuda no processo? Se só ajuda o processo, se só colabora, eu utilizo sempre esse termo, se colabora, aí o que acontece? A gente tem que falar que é o custo indireto. Então, sem ele não existe o produto, tem que existir o custo. Agora, se faz necessário, só ajuda, só faz parte, aí é o custo indireto. Então, vamos aprender os 5 passos importantes. Os 5 passos, o primeiro deles é separar se é uma indústria, um comércio ou um prestador de serviço. Então, o primeiro passo é separar. Ok, fizemos a separação, se é indústria, se é comércio ou se é o prestador de serviço, a gente tem que identificar a atividade principal. Custo é isso, é identificar a atividade principal. Se o dinheiro que está sendo gasto está sendo investido diretamente no que está sendo produzido. O terceiro passo, depois de identificar a principal atividade, é identificar os custos. Custo, despesa, o investimento e a perda. Então, o que é importante aqui nessa fase, pessoal? É vocês identificar o custo da atividade principal. Se vocês estão avaliando uma indústria, vocês estarão fazendo o quê? Estarão identificando o custo que foi para poder produzir o produto. Se vocês estiverem fazendo uma análise da atividade principal de um comércio, vocês estarão avaliando os custos de uma venda. Se vocês estiverem analisando uma prestação de serviço, vocês estarão avaliando o custo que foi para produzir um serviço. Então, depois que identificar a atividade principal, vocês irão listar os gastos e classificar em custo, despesa, investimento e perda. Aí nós iremos, a partir do momento que detalhou, fez essa separação, e nós iremos ver essa separação, pessoal, na fase 3 do nosso projeto, tá? Agora, a gente só está informando como é feito a separação do custo direto e indireto. Então, vamos agora no quarto passo, a gente vai separar o que é somente os custos. E para separar somente o que é custo, a gente tem que fazer a pergunta.
Então, separar somente os custos, né, no quarto passo, e no quinto passo a gente vai fazer uma pergunta. O custo é para fazer o produto? Se sim, é custo direto. Se não, é custo indireto. Então, pessoal, nesse quinto passo, temos que fazer essa pergunta. O custo é para fazer o produto? Se sim, é custo direto. Se não, é custo indireto. Aí, exemplificando, tem um empresário que ele está sonhando aí com uma indústria. E ele, logo no pensamento dele, o sonho dele é abrir uma conchinharia. Pensando nesses passos, nos 5 passos, ele começa a identificar. O primeiro passo é identificar se é uma indústria, se é um comércio ou se é uma prestadora de serviço. Nesse caso, ele já identificou no primeiro passo que ele vai abrir uma indústria, porque ele quer produzir coxinha. Então, é uma conchinharia. Então, ele fez aí algumas pesquisas e ele identificou, através de algumas palestras, de alguns professores, explicações do Sebrae, sobre como abrir uma conchinharia. E ele pegou os passos e aplicou o primeiro passo, que foi identificar o segmento dele. Então, o segmento dele vai ser o quê? Uma conchinharia, que é uma indústria de coxinha. O segundo passo, ele vai precisar identificar a principal atividade. E a principal atividade é a produção, vai produzir coxinha. O terceiro passo, ele vai listar os gastos e vai classificar em custo, despesa e investimento. O que faz é necessário? Tem relação? Essa é a pergunta que tem que se fazer. Porque para separar o custo de direto e indireto, nesse primeiro momento a gente vai separar o que é custo de despesa. Então o empresário faz a pergunta: o que faz é necessário? Tem relação direto com o produto? Então o salário de pessoal é custo. Por quê? Porque tem relação direta com a coxinha. E o rapaz do caixa? Não, é despesa. Por quê? Porque o rapaz do caixa não é necessário para produzir a coxinha. Atendente de vendas também é despesa, porque não é necessário para poder produzir a coxinha. Então, é despesa. Matéria-prima, claro que é custo, porque sem a matéria-prima, né, não teria como produzir a coxinha. O gás é custo também, porque sem o gás não é possível, né, ter o produto acabado final. O setor de qualidade é custo, porque está dentro do setor de produção, e o seguro das máquinas também é custo. Já o transporte é despesa. Por quê? Porque a pessoa pode fazer o consumo no próprio interior, né, da lanchonete. O setor de administração também é despesa. Por quê? Porque é um setor que não está ligado diretamente à produção da coxinha. Então, a gente tem que pensar que custo é o que se faz necessário para produzir a coxinha. No quarto passo, nós vamos separar somente o que é custo. A gente já sabe o que é custo. A gente sabe que o salário do pessoal da produção é custo, a matéria-prima é custo, o gás.
o setor da qualidade. Na matéria-prima, pessoal, é tudo que foi gasto, então os condimentos, né, o tempero, tudo, a farinha de trigo, o frango, tudo que foi comprado para produzir a coxinha. O custo é para fazer o produto, então a gente tem que pôr a mão na massa. Então, o salário do pessoal é um custo direto. A matéria-prima também é um custo direto. O gás é também direto, porque sem o gás não tem como produzir a coxinha. O setor de qualidade é indireto. Por quê? Porque a gente consegue produzir a coxinha sem o setor da qualidade. Então, é indireto. O seguro das máquinas da produção também é indireto, porque eu consigo fazer a produção da coxinha